Olá, bom dia! Nós estamos aqui com mais um vídeo para o canal. Seja muito bem-vindo, 10 minutos com Deus. Meu nome é Joyce Prado. Hoje nós vamos encerrar uma série de mensagens, né? Você que acompanhou aí os nossos vídeos durante toda essa semana vai poder aí fechar essa palavra e entender por completo, né? O porquê do tema quando as coisas elas não saem da forma que nós gostaríamos, né? Nós aprendemos durante essa semana com o discípulo Pedro, aquele que nos ensinou, né, muitas coisas com as suas atitudes. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Eu espero que você acompanhe os vídeos que já foram passados, não só desta semana, né? Nós temos vários vídeos no canal, todos aí de 10 minutos, vídeos rápidos e práticos, para que nós verdadeiramente viemos aplicar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler aí no livro de Mateus, né, capítulo 26. Nós vamos fazer uma breve passagem por aqui, aonde Pedro nega Jesus. No vídeo anterior nós havíamos ouvido Jesus avisando ele que ele negaria Jesus, né? E ele disse que não, que se necessário morreria com Jesus. Então aqui no capítulo 69 diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora do pátio e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estás com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Então, novamente veio uma pessoa e disse que ele fazia parte, que ele era um deles. Então, ele disse: Não conheço tal homem. E então, novamente, as pessoas viram ele e reconheceram como sendo discípulo de Jesus. E ele disse: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Bom, como eu disse, nós vamos fazer uma breve passagem por aqui, porque como hoje é sexta-feira, nós encerramos a nossa série de mensagens, nós precisamos fechar, né, tudo aquilo que nós falamos. Aqui nós vamos encerrar com Pedro chorando amargamente. Jesus já havia sido capturado, né? Ele já estava ali para ser crucificado. Pedro realmente negou Jesus, como Jesus havia avisado ele. E ele não conseguiu colocar em prática todo aquele desejo do qual ele disse que, se necessário, morrerei contigo. Pelo contrário, né? A sua fraqueza, o seu medo, a sua angústia de ver o que estava acontecendo com o seu mestre, fez com que ele negasse e dissesse que não conhecia aquele homem, mas realmente ele, né, pôde ver que o Senhor já conhecia e sabia tudo que ele ia passar. E ele ficou muito triste. E aí, se nós formos continuar lendo a história, né, Jesus então foi crucificado, Jesus ressuscitou ao 3º dia. E nós vemos aqui uma passagem onde eu quero ler com vocês que complementa, né, o final da história da vida de Pedro. Jesus já havia aparecido, né, para os seus discípulos, tinham falado para eles se manterem ali, porque logo viria novas direções para nova caminhada, para aquilo que eles fariam, né? Pedro realmente, eu acredito que durante esses 3 dias aí que Jesus demorou para ressuscitar, foi os piores dias da vida de Pedro. Como eu disse para vocês, né? Os momentos difíceis na nossa vida, eles são momentos de passagem, não são momentos de permanência. Jesus ressuscitou, Pedro se alegrou quando ele ouve, né, o anjo falando. E então, mas Pedro ainda não tinha, né, estado com Jesus para consertar aquele momento que havia passado, aquela situação. E então aqui, né, nós vemos Jesus, ele aparece para os seus discípulos novamente. Os discípulos, eles não obedeceram Jesus aguardando, eles voltaram a pescar, né, voltaram a fazer aí as suas atividades anterior, quando na verdade o Senhor falou para ele: permaneça firme me aguardando, porque eu trarei novas direções para vocês. Mas eles foram pescar, pescaram a noite toda, e então Jesus aparece para eles, né, e pede para que eles lancem a rede do lado direito, porque eles haviam aí pescado a noite toda novamente, né? Parece muito com o início do chamado de Pedro. Então, o Senhor manda eles lançar a rede novamente. E aqui no livro de João, capítulo 21, eu quero ler com vocês a parte onde diz assim, ó:
no capítulo 12, depois que eles desceram, né, do barco, que eles viram que era Jesus, e então Jesus disse para eles: vinde, jantai. Jesus tinha preparado ali peixes e eles comeram, jantaram. E diz assim, ó, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E no 15, capítulo 21 do livro de João, versículo 15 diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, olha só, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, me amas? E disse-lhe ele, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes novamente, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe por lhe ter lhe dito pela terceira vez se o amava. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus então disse, apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velhos, entenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Né? Eu até me emociono com essa passagem, porque, como eu disse para vocês, né? Passei um momento muito difícil no final do ano e aqui a gente vê Jesus trazendo a memória de Pedro, né? Aquele momento onde ele negou Jesus por 3 vezes. Jesus pergunta se ele ama e Pedro, né? Como sempre, diz eu te amo, o Senhor sabe. E novamente ele diz claro que eu te amo. E na terceira vez ele se lembra, né? Do momento em que ele negou Jesus e aí a resposta dele já é diferente. A resposta dele é: Senhor, tu sabes que te amo. Ou seja, o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor sabe os nossos momentos de fraqueza. O Senhor sabe tudo o que nós vamos passar, ainda que seja, por mais difícil que seja, né? E muitas vezes nós somos eloquentes nas nossas palavras. E quando nós precisamos, nós não conseguimos colocar em prática. Como eu disse para vocês, eu falei, Senhor, eu não vou mais gravar vídeo se eu não viver aquilo que eu estou falando, né? E eu fiquei sem fazer os vídeos durante o mês de dezembro, aonde eu estava, né, passando também pelo meu processo que eu falei para vocês com relação à ansiedade. Já estava tomando a medicação, né, fiquei um pouco fora das redes sociais para poder melhorar, para poder ficar bem. E janeiro também, o ano começou com tantas coisas novas, né, com tantas maravilhas que Deus fez. Foi um mês bem corrido, atropelado, as crianças voltaram à escola. E agora, né, em fevereiro, eu falei, não, Senhor, eu preciso continuar os meus vídeos, meus 10 minutos. Hoje eu não consigo mais refletir, né, todos os dias e gravar um vídeo para cada dia. Por isso eu estou aqui, né, gravando a semana toda para vocês, mas é algo que Deus colocou no meu coração desta forma, é uma estratégia nova que o Senhor me deu, né? Algumas pessoas reparam, outras não, mas vocês verão que eu estarei aí durante toda a semana, né, com as mesmas vestes, no mesmo lugar, com a mesma forma, porque eu gravei a semana toda, né, para vocês. O Senhor falou no meu coração, essa palavra não foi algo que veio agora, como eu disse para vocês, foi algo durante esses 2 meses de dezembro e janeiro que o Senhor ministrou no meu coração, que eu verdadeiramente eu vivi a palavra do Senhor como Pedro, né? E eu creio que o Senhor, Ele nos conhece. E aqui Ele diz para Pedro, né? Quando eras moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde queria. Então, quando nós ainda não passamos por um processo de restauração, quando nós confiamos na força do nosso braço, nós falamos e fazemos o que nós queremos. Mas quando nós passamos por aquele momento, quando nós conseguimos dar a resposta certa para o Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então, o Senhor vem e começa a cumprir em nós a vontade dele e o querer dele. Né? Este ano eu não fiz projeto de vida. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer projeto de vida. Não vou colocar, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Eu simplesmente recebi um papel, né, na igreja que eu fui e eu coloquei lá, que seja feita a tua vontade. Eu falei, esse ano de 2026,
o meu projeto de vida é que seja feita a tua vontade. Então, eu estou aqui para te falar que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que muitas vezes nós não conseguimos agir realmente como nós falamos, né? Nós não conseguimos, mas o Senhor sempre está conosco, o Senhor nos conhece, Ele nunca nos abandona, até mesmo nos nossos momentos de fraqueza, até mesmo quando nós erramos, quando nós falhamos. Nós temos que ter em mente que Ele está conosco, que Ele sabe que nós somos carne, e embora nós precisamos buscá-lo para viver em espírito, mas Ele cumpre em nós o querer dEle e a vontade dEle, mesmo muitas vezes nós passando por momentos difíceis. E algo que eu quero deixar que você grave no seu coração: os momentos difíceis, os momentos de humilhação, de fracasso, de tristeza, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você às vezes vai passar na sua vida, é momentos de passagem, não são momentos de permanência. Não permaneça nesses momentos, pelo contrário, passe por eles. Passe caminhando com o Senhor Jesus, que seja a passos lentos, que seja sendo carregado por Ele, que você necessariamente precisa permanecer parado por um tempo, que seja, mas esteja com Ele, né? Não abandone Jesus. Clame Ele, ainda que você não consiga ser como você era antes, né? Orando, buscando com frequência, clamando. Não, mas esteja em espírito, buscando o Senhor. Que seja chorando, derramando as suas lágrimas, mas diante de Deus, crendo que aquilo que você está passando vai passar e um novo tempo vai chegar. O tempo de cantar vai chegar na sua vida, né? Como diz a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E quando ela vem, você é uma nova criatura. Você está, como Jesus disse para Pedro, agora você entende, agora você caminha por onde eu quero, né? Por onde eu vou te levar. Amém? Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo. Faz dessa série de mensagens aí um momento de reflexão na sua vida, para que Deus possa cumprir em você o querer dele. Amém? Eu te agradeço por permanecer aqui nesses vídeos e eu te espero aqui na próxima semana. Que Deus te abençoe e até mais.